Ora, a serpente era a mais astuta de todo animal selvagem que Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comerá de nenhum fruto das árvores do jardim? Observe que aqui ela já usa de astúcia. Ela já usou essa frase para pegar Eva mais na frente. Não foi isso que Deus disse. No verso subsequente, Eva corrige ela, dizendo: Não, ele disse para não comer só do fruto da árvore que está no meio do jardim. Das outras nós pode. Hoje a mesma serpente diz: Precisamos venerar Maria, porque não foi a Bíblia que disse Ave Maria, cheia de graça? Não. A Bíblia disse: Salve a agraciada. Ave significa suprema. Salve significa olá. Mas por que você não crê na Santíssima Trindade? Jesus foi quem disse em Mateus 28:19 sobre Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da divindade. Não, dona Serpente. Mateus 28:19 não está falando de três pessoas da Trindade. Ali está falando para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou isso porque ele sabe que no dia em que desse fruto vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ficar inteligentes, conhecendo o bem e o mal. Ele disse que ele é o único Senhor em Deuteronômio 6, verso 4, porque ele não queria confundir a mente dos israelitas com politeísmo. Mas na verdade ele queria dizer que ele é o Trino Senhor. Jesus ordenou aos discípulos que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. No entanto, quando nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, não encontramos nenhum texto onde os discípulos apareçam cumprindo esta ordem de Jesus. Isto leva muitos críticos da doutrina da Trindade dizerem que nós não deveríamos usar a fórmula trinitariana durante o batismo. Ora, os textos de Atos dos O conceito Apóstolos de três pessoas que trazem distintas da batismo Trindade e foi fórmula criado por batismal Tertuliano são os textos no de final do Atos segundo 2:38, século. Veja bem, ele Atos quer que capítulo você 8, siga verso isto. 16, Atos 10:48 e Atos 19, verso 5. São esses 4 textos apenas. Quando nós olhamos esses textos com mais cuidado, nós percebemos que existem nesses textos 2 fórmulas batismais diferentes. Vamos olhar esses textos bem de perto. Atos capítulo 2, verso 38 diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Essa é a primeira fórmula batismal que encontramos no livro de Atos. Ela se repete em Atos capítulo 10, no verso 48, onde lemos: ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. A segunda fórmula aparece pela primeira vez em Atos capítulo 8, nos versos 15 e 16, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Essa é a segunda fórmula batismal, batizar em nome do Senhor Observe que a Jesus, serpente que se não repete diz em que não Atos, no está capítulo escrito. 19, Ela no verso diz que 5. está. E Só eles, que tendo depois ouvido ela isso, vai procurar uma foram interpretação batizados para tirar o em nome do efeito Senhor dessa Jesus. escritura. Afinal, qual a maneira correta de se batizar segundo o livro de Atos? Em nome de Jesus Cristo ou em Aí nome do vem a Senhor astúcia Jesus? dela. O que muitos críticos não querem entender é que no livro de Atos esses textos podem estar Observe, aludindo esses não a textos uma fórmula podem batismal estar estrita, aludindo. mas a condição que uma pessoa deveria estar ou crer para ser batizada. Crer em Jesus Agora ela vai como tentar Senhor. colocar na sua cabeça Também que não os entendem apóstolos que no erraram. livro de Atos e nos outros livros do Novo Testamento, os discípulos são apresentados como cometendo muitos erros
porque eles não compreendiam muitas coisas. Em Observe, Atos prefere 3, dizer verso que os 1, apóstolos diz assim: erraram do que Pedro dizer e que a João igreja dele está errada. subiam ao templo para a oração da hora nona. O que Pedro e João foram fazer no templo, na oração da hora nona, quando curaram aquele homem coxo junto à porta do templo chamado Formosa? A hora nona era a hora da morte do Cordeiro. Pedro e João, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, ainda pensavam que para serem salvos precisavam matar Cordeirinho. Em Atos, Isso no é o que ele capítulo está 10, dizendo. A Bíblia para não diz que pregar ao Pedro e João gentio, foram lá para fazer para isto. tirar o preconceito de Pedro, Deus tem que baixar um lençol numa visão, um lençol do céu por 3 vezes, senão Pedro não iria. Em Atos capítulo 15, eles reúnem um concílio para discutir se os gentios precisavam ser circuncidados para serem salvos. E em Gálatas, no capítulo 2, no verso 11, quase 30 anos depois Veja o da esforço ressurreição para e tentar provar ascensão para de Cristo você ao que os céu, apóstolos Paulo tem que erraram repreender e Pedro, que o certo é a porque ele era teologia deles de preconceituoso hoje. e fazia acepção de pessoas. Por que os discípulos faziam isso? Nós precisamos entender que no livro de Atos, os discípulos ainda estão aprendendo. Precisamos entender Os que a discípulos verdade é como ainda a não luz do sol, sabiam que vai Deus era uma brilhando mais e trindade mais de 3 até que se torne dia pessoas. claro. Em João, no capítulo 16, no verso 12, Jesus deu um princípio interessante a respeito da verdade. Lá está escrito assim: tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Ou Sabe seja, que você aquilo só que Deus crê tem na para nos Bíblia, então ensinar cita é versículos progressivo bíblicos para e às tentar te vezes conquistar. ele segura porque nós não podemos suportar. Mas em João, no capítulo 12, no verso 16, há um segundo princípio a respeito da verdade. Por Lá diz dentro que ele os está discípulos, a desesperado, princípio, não ele está entenderam o que louco para Jesus te tirar dissera. do que a Bíblia Mas depois diz. que ele ressuscitou e foi glorificado, compreenderam tudo o que ele tinha falado. Veja, não só aquilo que Deus tem a nos passar é progressivo, como aquilo que ele já nos ensinou, o nosso conhecimento a respeito disso Está também dizendo é que a fé é progressivo. progressiva, Assim coisas que ocorreu os com os apóstolos não discípulos. sabiam, Eles mas ainda estavam agora os aprendendo muitas religiosos de coisas. hoje sabem Homens que ainda e estão achavam te que ensinando, salvação e era por você morte de tem que cordeirinho, acatar. que os gentios deviam ser circuncidados, que faziam acepção de pessoas. Você espera que eles compreendessem tudo a respeito do Espírito Santo, Em outras de palavras, fórmula como é que batismal, vocês vão de ficar com batismo e apóstolos de que trindade? fazia acepção de Não, pessoa, mas eles cria estavam em ainda em busca do cordeirinho e conhecimento tudo e mais? aprenderam. Isso é o que ele está Tanto que no ano dizendo. A Bíblia não 70, diz que os apóstolos através da criam Didaquê, que é em o ensino dos cordeirinho. apóstolos, Mas lá desesperado está para te tirar do explicado, que a Bíblia através dos diz, ele próprios fala lá apóstolos, qualquer que coisa. o batismo deveria ser em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Diz aí nos comentários se vai ficar com o que ela diz ou com os apóstolos. Rapaz, esse Satanás é o cão mesmo. Chega a dar uma raiva na gente.